Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda, né, aqui a mais um vídeo do nosso canal Manual do Dinheiro. Vamos analisar aqui um FII que ele é um pouco diferente, até uma novidade no mercado aí, e está meio que num hype, está na moda. Então muita gente está buscando entender melhor sobre esse FII, que é um FII de papel do setor de agronegócio. Certo? Eu analiso diversos fundos imobiliários de papel aqui, mas o setor de agronegócio é o primeiro que eu estou analisando aqui. Vamos aqui entender melhor se existem vantagens ou não, enfim. Vou compartilhar aqui minha opinião, porque eu faço as próprias análises para mim, para eu escolher os meus investimentos, então estou compartilhando aqui com você, tá? E aqui é apenas uma opinião, não é recomendação de compra ou venda em momento algum, ou recomendação de investimento, mas tenho certeza que esse vídeo pode te ajudar bastante aí, certo? Vamos iniciar aqui falando sobre o básico dele, tá? É um fundo relativamente recente, o XPCAA11, tá? Que nós vamos analisar hoje, XP Crédito Agrícola. É um fundo relativamente recente, agora de 2021 ainda, fez pouco mais de um ano agora. E ele tem um mandato títulos e valores, ou seja, ele tem por objetivo principal comprar papéis. Sendo que os papéis que ele compra são do setor do agronegócio, certo? Sendo que o gestor é o XP Vista, tá bom? Já é uma gestora até conhecida no mercado. Então, pronto. Inicialmente, a gente pode entender que ele é um fundo de papel que compra CRIs no setor do agronegócio, tá? Eu já trouxe aqui outros fundos que envolvem no setor de desenvolvimento, no setor de incorporação imobiliária, enfim. De qualquer forma, é um CRI. Ele vai te pagar uma taxa fixa mais juros. E só. Se é um de setor ou outro, a diferenciação principal vai ser na questão da segurança, né, do pagamento dessa dívida. Agora, pelo menos esse FII, o que eu estudei é que ele não tem aquelas participações societárias, ou seja, independente se o setor de agronegócio, mas ele, se o negócio for bem ou mal, ele não vai ganhar mais com isso, ele vai ganhar aquela taxa pré-definida, certo? Aqui é uma renda fixa, tá certo? Então é importante que você saiba disso. É mais relacionado, né, o fator do setor que ele atua está mais relacionado com a questão do risco, certo? Mas o princípio é o mesmo, vamos dizer assim, né? Receber uma taxa fixa com juros. Vamos ver aqui em relação aos dividendos, como que ele tem se comportado ultimamente. Ele pagou 15,92% nos últimos 12 meses aí, tá? Bom, enfim, nós só temos 12 meses de histórico até agora, nós não temos muito histórico. Em relação ao valor dele por cota, é um valor que ele está com um ligeiro ágio de 1,20%, tá? Então, ele não está, ele está praticamente no preço justo aí, 1,01. Então, é uma questão do valor, ele não está com desconto. Então, é um fator a menos para você considerar. Existem FIIs, que eu analisei aqui no canal, de papel, que pagam bons dividendos, melhores até do que esse fundo imobiliário aqui, e estão com desconto, tá? Então, assim, vamos começar a verificar aqui alguns pontos, tá, que podem nos auxiliar na tomada de decisão, enfim. Bom, vamos ler aqui o último relatório gerencial que foi emitido pela XP aqui em novembro de 2022. Vamos passar aqui pelos pontos mais interessantes. Primeiro, o objetivo do fundo, né? Ele tem por objetivo auferir ganhos com aplicação em CRIs, LCAs, cotas de fundos imobiliários agro e FDICs agro, ou seja, tudo voltado para esse mercado do agronegócio, certo? O início do fundo foi em 2021, certo? E ele traz aqui, aí, taxa de administração 1% ao ano, taxa de performance 10% do QCD, 100% do CDI no período, um pouquinho, né, esticado, porque, enfim, ele sempre vai ficar acima do CDI praticamente, né? Até porque os seus títulos são indexados PCI mais um indexador, né? Então, enfim, vamos ver aqui como foi a receita e despesa dele, que é isso que importa, né, nos últimos 12 meses. Em regime de caixa, entrou 23 milhões, 156 mil, e em despesas operacionais,
2.315.000, ok? O que vai dar uns 10% aí de rendimento. Então, ele, em questão das despesas em relação à receita, está dentro da média, né, mais ou menos, dos últimos FIIs que eu tenho analisado aqui. E a grande maioria... não, aqui é a receita de LCI e renda fixa, certo? Aqui são as receitas de CRA, regime de caixa. Ok, certo? Então, vamos seguir aqui. Bom, por ser recente, ele ainda é um fundo que tem uma liquidez muito baixa, mas só que de fevereiro de 2022 para cá, ele cresceu quase 3 vezes aqui, ó, na questão das transações, a liquidez. Aqui ele vai falando algumas bases teóricas sobre a perspectiva da soja, demanda mundial, tá? Demanda cada vez maior de soja e tudo. Lembrando aqui mais uma vez, que se a demanda aumentar, a demanda de soja, vamos dizer, e os produtores agrícolas começarem a ganhar mais, vamos dizer assim, isso aí não vai beneficiar o fundo no sentido da rentabilidade aumentar. Até porque, como eu falei, isso aqui é um fundo de papel, você basicamente está emprestando dinheiro. E você vai receber uma taxa de retorno pré-combinada. Certo? Então, por um lado, é mais seguro, vamos dizer assim, mas também você não vai se beneficiar dessas empresas estarem tendo lucros maiores. É só você entender isso. Ele é um CRI, assim como um CRI de imóveis. Certo? A lógica é a mesma, muda só o setor. Aí você cai na comparação de risco, basicamente, mas o retorno ele vai se manter fixo, não é uma renda fixa. Tá? É importante sempre lembrar isso aí. Tá? Aí ele fala de milho, tal, está aumentando. Lógico, porque o setor de agronegócio sempre vai ser um setor bem interessante, porque é o básico, né? Comida. Comida sempre vai ser uma demanda aí da população, então, basicamente, é sempre interessante, né? A produção de matéria-prima. Açúcar e etanol, ele vai falando aqui, né? Vai falando das perspectivas. Aí o portfólio dele hoje, 96% são de créditos para o setor agrícola, né? Os CRAs. Né? Nós temos os CRIs, que é para o setor imobiliário, que são, como eu falei, né? Os títulos de dívida. Tá? Eu estou emprestando dinheiro para empreendimentos imobiliários, e o CRA eu estou emprestando dinheiro para o setor do agronegócio. Tá? E ele tem um pequeno caixa, que atualmente 2,53 milhões, né? Corresponde somente a 0,8% do fundo, então ele já está praticamente todo investido aqui. Já está praticamente, né? Em relação aos setores, basicamente quase a metade do seu portfólio são créditos para o produtor rural, certo? O produtor rural são essas empresas que fazem essa produção agrícola, e aí nós temos diversos créditos, como a gente vai ver aqui. Ele está concentrado, tá? Ele está em regionalmente 14 estados, né? Ele tem uma diversificação interessante entre os diferentes estados, mas no caso aqui ele está bem concentrado na região de Mato Grosso, né? 42,8%. O que é até perfeitamente compreensível, porque realmente a produção agrícola, em grande parte, ela está lá, né? Mas, mesmo assim, ele tem uma diversificação interessante em outros estados também, como você pode ver, né? Até razoavelmente igual. A gente tem aqui desde a região nordeste até a região centro-oeste, a região sul. Então, assim, ele é um fundo bem diversificado, tá? Isso aí é legal. E ele rende a CDI, é uma taxa CDI, com a taxa média, né? CDI com a taxa média de 4,58%. Ou seja, né? CDI mais 4,58%. Atualmente a gente está com CDI em 13 ponto alguma coisa, mais 4 e tanto, 18% aí. No momento que o CDI começar a reduzir mais, aí a gente vai ter uma queda na distribuição de dividendos. Certo? Então ele varia basicamente de acordo com o CDI. Vencimento, duration aqui, o vencimento no caso, o duration, né?
2024, 2025, 2026, na grande maioria. Então, a gestão, pelo visto, está esperando um CDI mais alto nos próximos anos, né? E realmente tudo leva a crer que, de acordo com as perspectivas, a gente tem uma perspectiva de uma inflação mais alta com esse novo governo agora mais à esquerda, né? Na inflação mais alta, enfim. E, consequentemente, vai obrigar os juros a se manterem mais altos também, né? Então, os próximos anos pode ser interessante. Aí a gente tem aqui, ele explica sobre o crédito, e aqui todos os CRAs dele, né? Ele traz o CRA, ele traz aqui a concentração do patrimônio líquido de cada um. Isso aqui é bem interessante porque a gente pode ver que não existe uma concentração predominante, vamos dizer assim, em um CRA específico. A gente tem vários CRAs aqui bem distribuídos, né? Isso que eu achei interessante, essa distribuição homogênea. A gente poderia dizer que esse aqui de 11% está aí com uma concentração um pouco maior, mas não é tão destoante assim. Com relação aos emissores, Virgo, Trusec, Ecoagri, Trusec, Província Sec, a gente tem até uma diversificação legal nos emissores também, né? Isso aí também é bem interessante. E durations aqui, todos na faixa, como eu já mostrei, em média de 2 anos, né? São dívidas curtas aí, certo? Então, bem tranquilo aqui o portfólio dele, bem diversificado. Bom, no final das contas, qual a minha visão? Eu colocaria esse FII na minha carteira? Bom, é o seguinte, ele é um FII de papel, setor de agronegócio, para você que quer diversificar, é uma boa, certo? Tem uma gestão até bem consolidada no mercado, que é a XP, certo? Então, assim, pelo ponto de vista da diversificação, poderia ser uma boa. Os títulos dele estão atrelados ao CDI, à inflação. Existem fundos de papel que são mais atrelados... Ele está mais atrelado ao CDI, esse fundo específico aqui, certo? E nós temos fundos indexados à inflação, de papel, que eu também analisei aqui, que tem pago excelentes dividendos e tudo. Então, tudo é questão de você equilibrar bem a sua carteira. E se você acredita que futuramente o CDI vai se manter em patamares elevados, como são os patamares de hoje, tranquilo. Se você acredita que a inflação vai se manter elevada, talvez fosse melhor um fundo de CRI indexado à inflação, como eu já analisei aqui. De forma geral, na minha visão, o setor de agronegócio, ele é um setor interessante, mas nós estamos falando aí de produção rural, de empresas produtoras do ramo, então existe todo risco envolvido em uma produção, certo? Em uma empresa. Mas, enfim, existem riscos em todos os setores. Ele é um FII de alto rendimento, high yield, né? Digamos assim. E questão de diversificação poderia ser uma boa opção, certo? Então é isso, eu achei interessante esse FII, eu não sei qual a sua visão, deixa aqui nos comentários e vamos conversar melhor. Beleza? Um grande abraço e nos vemos na próxima análise.